Por que a China está comprando tanto ouro como nunca antes na sua história? Será medo de calote devido à disparada da dívida americana, agora em 34 trilhões de dólares? Ou temor de que os Estados Unidos confisquem as suas reservas se invadirem Taiwan? Nesse vídeo vamos revelar tudo isso e muito mais. Você já deve ter ouvido falar no noticiário que a China está comprando ouro agressivamente, como se não houvesse amanhã. O preço mais alto do ouro foi em torno de R$ 403 por 1 grama em 16 de abril, e agora está oscilando entre R$ 398 e R$ 394 na Bolsa de Commodities brasileira, o Ibovespa. Aqui você pode ver o valor em dólar americano por uma onça de ouro no gráfico diário, onde o valor mais alto foi de cerca de 2.431 dólares a onça Troy. Agora está variando entre 2.350 dólares e 2.360 dólares por onça. Se você olhar para o preço do ouro em um gráfico mensal, a tendência geral é de alta, o que significa que os preços do ouro tendem a permanecer altos. Porém, se você observar o gráfico diário, você vê uma curva de alta de 13 a 20 de maio, e após isso os preços caem acentuadamente e permanecem em um movimento lateral. Nos dias 13 e 14 de abril, o Irã disparou centenas de mísseis e drones contra Israel. Em 19 de abril, Israel respondeu com um míssil na província iraniana de Isfahan. Isso levou a uma grande venda de ouro em 22 de abril. Em 23 de abril, surgiram ordens de compra imediatas, principalmente da China. A razão por trás dessa queda de 20 de maio é que durante incertezas econômicas ou tensões geopolíticas, os investidores vendem seu ouro, resultando em um desconto imediato. Esse movimento lateral indica que a demanda será preenchida e um forte suporte será criado, fazendo os preços dispararem. O ouro é um porto seguro durante incertezas econômicas ou tensões geopolíticas. Se essas tensões diminuírem, os investidores podem vender o seu ouro, causando uma queda temporária nos preços. Como observado em maio, a China está comprando muito ouro, porque os consumidores chineses e o Banco Central da China estão adicionando grandes quantidades às suas reservas. O ouro é considerado um investimento seguro durante turbulências geopolíticas e econômicas, como vimos durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro e março de 2022. Atualmente, a China detém a sexta maior reserva de ouro do mundo. Além do Banco Central, jovens compradores na China estão comprando ouro agressivamente. O aumento nos preços do ouro está sendo impulsionado pelo consumo interno na China, especialmente em barras e moedas de ouro. A China é agora o maior produtor e consumidor mundial de ouro. Desde o início desse ano, houve uma enorme compra de ouro no mercado varejista chinês, especialmente na Bolsa de Ouro de Xangai. Geralmente são as mulheres de meia idade que compram muitas joias de ouro, mas agora são os jovens na faixa dos 20 anos que estão comprando pequenos grãos de ouro de 1 grama e os colecionando em potes de vidro, como fazíamos com doces na infância. Isso é visto como uma forma de maximizar a poupança investindo no ouro. A confiança no mercado imobiliário e nas ações caiu muito na China. A crise imobiliária de 2021, conhecida como a falência da Evergrande, afetou a economia chinesa. O governo incentivou investimentos em imóveis para estimular a economia, mas isso levou a um excesso de oferta. Em 2015, o governo começou a restringir os empréstimos, levando a uma queda na demanda e nos preços, resultando em inadimplência de muitos construtores e uma crise no mercado imobiliário. Isso afetou o investimento, provocou perdas de empregos e desacelerou o crescimento econômico, fazendo o povo chinês perder a confiança no setor imobiliário. O mercado de ações chinês está em declínio há uma década. O investimento em Forex é limitado pelo governo chinês, que controla a saída de capital e mantém a estabilidade do yuan. Com essas restrições, o ouro físico se torna o único investimento seguro, levando os chineses a comprá-lo. O Banco Central da China está aumentando as suas reservas de ouro, ao mesmo tempo em que reduz as suas reservas de dólares americanos e exposição em ativos nos Estados Unidos da América. Em abril de 2024, a China possuía 797 bilhões de dólares em títulos da dívida americana. O Banco Central chinês está vendendo parte dessa dívida para minimizar os riscos, já que a desvalorização do dólar americano poderia prejudicar os seus investimentos. O dinheiro obtido
com as operações de venda dos títulos da dívida americana está sendo utilizado para comprar ouro e outras moedas, indicando uma tentativa de ser menos dependente da economia dos Estados Unidos da América. Há também um aspecto geopolítico. A China está ciente das sanções impostas à Rússia durante a guerra com a Ucrânia e teme que o mesmo possa acontecer com ela, especialmente em relação a Taiwan. Se houver necessidade de negociação ou persuasão, os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos da América, podem impor sanções e congelar as reservas da China. Portanto, as enormes compras de ouro pela China são um sinal claro de uma estratégia política para se proteger contra futuros confrontos com os Estados Unidos. E como fica o Brasil nessa situação? Será que estamos preparados para o início de uma terceira guerra mundial? Como faremos negócios com a China se os Estados Unidos impuserem sanções ao gigante asiático? Bem, como sabemos, o Banco Central brasileiro também tem diminuído a sua exposição ao dólar. Em maio de 2021, o Banco Central realizou sua primeira compra significativa de ouro, adquirindo 11,7 toneladas. Em junho, a compra foi ainda maior, com 41,8 toneladas. E em julho, mais 8,5 toneladas foram adicionadas às reservas. Em apenas 3 meses, o Banco Central realizou a maior compra de ouro à vista desde o ano de 2000. As reservas internacionais do Brasil fecharam julho com cerca de 129 toneladas de ouro. Ao todo, 4.168.000 barras de onça Troy, a maior quantidade desde novembro de 1999, equivalente a 39 bilhões de reais. O Banco Central informa que fechou 2021 com 2,25% das reservas internacionais investidas em ouro. Por suas características anticíclicas, em momentos de estresse, a posição em ouro foi elevada, passando a representar 2,25% do portfólio. O Banco Central também diversificou a alocação das reservas, diminuindo a exposição ao dólar e ao euro, e aumentando as compras de dólar canadense e dólar australiano, com participações de aproximadamente 1% em cada moeda, e renminbi chinês, que passou a representar cerca de 5% das reservas internacionais do Brasil. Entretanto, surge um problema. Onde estão custodiadas essas reservas? De acordo com o relatório do Banco Central de 2018, foi necessário adaptar o estoque de ouro aos padrões internacionais do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, e enviá-lo em barras padronizadas para custódia no Bank of England, localizado na Inglaterra. E aí está o perigo. Com a aproximação de uma possível guerra entre China e Estados Unidos, o Brasil, grande fornecedor de produtos para o mercado chinês, corre o risco de ser alvo de sanções internacionais e ter os seus ativos congelados pelos Estados Unidos. Cerca de 90% de nossas reservas estão em dólares e as reservas de ouro estão sob custódia do Banco Inglês, que é submetido à regulação do governo britânico. A Inglaterra, como sabemos, é totalmente alinhada aos Estados Unidos e frequentemente age em conjunto na aplicação de sanções e confisco de ativos de outros países. Inclusive, a nossa vizinha Venezuela teve problemas quando o Reino Unido congelou as suas reservas de ouro, após sanções impostas pelos Estados Unidos. Já percebemos que não dá para confiar completamente no sistema ocidental. O Brasil precisa com urgência encontrar alternativas para contornar essas vulnerabilidades e repatriar as nossas reservas de ouro, evitando problemas futuros. O mundo está se tornando cada vez mais caótico, com várias guerras explodindo devido à transição da ordem mundial, o que dará origem a um cenário mais disruptivo e violento. Historicamente, transições de ordem não são pacíficas, envolvendo conflitos por regiões estratégicas e blocos econômicos. Muitas vezes é muito sangrento. Um conflito mundial afetará o Brasil e não estamos tomando medidas adequadas para defender os nossos interesses, seja diminuindo a nossa exposição ao dólar ou repatriando o nosso ouro custodiado pelos ingleses. Além disso, do ponto de vista militar, precisamos proteger os nossos portos e rotas marítimas, caso os americanos imponham um bloqueio naval e cerco aos nossos portos para cortar o suprimento de matéria-prima para a China. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Aqui é o Jean Andrade e se você gosta de assuntos militares, economia e geopolítica, não esqueça de seguir o nosso canal. Até mais!